Fala galerinha da 702 do Colégio Fluminense de Éden. E aí, tudo certinho com vocês? Bem, pessoal, olha só, nós vamos aqui dar início a um novo ciclo do nosso estudo, tá bom? Então, eu vou iniciar nesse vídeo aqui a nossa apostila 2, o nosso livro 2, tá? E ele vai abordar o assunto de atmosfera, tá? Gente, vamos lá? Vamos começar? Então, preste bastante atenção. Abre aí na tua página 274, tá bom? Da sua apostila 2, beleza? O capítulo, nós vamos estar falando do capítulo 1 da sua apostila 2, tá? A unidade 1. Bem, galera, a atmosfera, ela é gigantesca, né? A atmosfera do nosso planeta, ela é gigantesca. E o que vai compor essa atmosfera serão os gases. E nós temos muitos gases, tá? Nós temos os principais aí que nós vamos falar, nós vamos abordar aqui nessa aula, que vai ser o oxigênio, o gás carbônico, né? E o nitrogênio. Mas, professor, é apenas esses? Claro que não. Nós temos vários outros. Nós temos o que chamamos de gases nobres, os gases raros, tá? E aí, vamos dar início? Bem, como eu já te disse, nós temos aí os principais gases, que vai ser, e o que nós mais vamos falar aqui, o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico. Tá, mas professor, eu não estou vendo isso aí na tela. Eu estou vendo algumas porcentagens. O que isso quer dizer? Então, eu queria fazer uma brincadeirazinha aqui com você. Como assim, professor? Preste atenção. Qual é o gás mais abundante da nossa atmosfera? Da nossa camada atmosférica? Se você respondeu oxigênio, parabéns, você errou, tá? Não é o oxigênio. O gás mais abundante que nós temos na nossa camada atmosférica é o nitrogênio, gente. Ele compõe 78% de toda a nossa camada atmosférica. E em segundo, vem o oxigênio, tá? Com 21% aproximadamente, tá? E em terceiro, nós vamos dar um leve miguezinho aqui. Como assim, professor? Tu tá me enganando? Não tô te enganando. Preste atenção. Em terceiro, teria que ser o argônio, tá? Mas o gás argônio, nós vamos falar um pouquinho dele, mas ele não é tão importante assim para o nosso conteúdo, para o nosso livro, para o nosso estudo. Então, como eu te disse, os gases mais falados, os que mais comentamos, os que mais têm importância de fato para a nossa sobrevivência e a nossa vida aqui na Terra, serão o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. O gás carbônico ele aparece em quarto na tabela de mais abundante na nossa camada atmosférica, tá bom? Mas aqui eu coloquei como terceiro, tá? Então, primeiro, nitrogênio, segundo, oxigênio, terceiro, gás carbônico, sabendo que nós temos o argônio. Tá legal, gente? Beleza? Então vamos agora falar um pouquinho de cada um deles, vamos falar um pouco da importância e o que eles vão nos oferecer para o nosso meio de vida aqui na Terra. Bem, vamos agora falar do nitrogênio. Cara, o nitrogênio ele tem aí duas importâncias fundamentais, mega importantes na nossa vida, que é, primeiro, o ciclo do nitrogênio, né? O ciclo do nitrogênio, você viu na última aula, no livro anterior, né? O livro 1, lá o finalzinho dele, eu te falei de vários ciclos, e um desses ciclos era o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio ele é importante, por quê? Porque ele faz com que nós possamos absorver o nitrogênio, o gás nitrogênio, de forma indireta. Ué, professor, nós não absorvemos de forma direta? Direta não. Nós não temos a capacidade de absorver o nitrogênio de forma direta, como se fosse o oxigênio, igual como você respira aí. Você respira, né? As suas células, o seu corpo, ele já absorve diretamente o oxigênio. O nitrogênio não, tudo bem? O nitrogênio precisa de algumas pequenas transformações para que nós possamos absorver. Logo, vai ser de forma indireta. E de forma indireta como? Bem, como nós temos grande taxa de nitrogênio no nosso ar, na nossa atmosfera, para esse nitrogênio ele ser fixado no solo, né, nós vamos precisar aí de umas bactériazinhas bem importantes que vocês viram na última aula, que é as Rhizobium, né? Bactérias Rhizobium, do tipo Rhizobium. O que elas fazem? Elas são fixadoras de nitrogênio no solo. Quando esse nitrogênio está no solo, ele sofre algumas transformações.
o nitrogênio ele se transforma em nitrato. Lembra disso? Quando ele se transforma em nitrato, as plantas absorvem esse nitrato em forma de nutriente. E aí os animaizinhos vão lá, os animais herbívoros, né, vão lá, comem essa planta, automaticamente ele está comendo também o nitrato. E nós matamos esse animalzinho que comeu a planta. Logo, nós vamos absorver o nitrogênio a partir desse animal que comeu a planta. Isso, gente, é a cadeia alimentar, tá? E o ciclo do nitrogênio é muito importante, porque ele vai dar nutriente para a planta, que é um produtor. Show de bola? Tranquilo? Lembrou disso? Se não lembrou, dá uma olhadinha em cadeia alimentar, tá? Nós já vimos isso em aula. E a segunda importância que eu coloquei para você é a constituição do material genético. Cara, isso é importante pra caramba. É o seu material genético, é o que você é o seu DNA, cara. O seu DNA, todas as informações do seu corpo, da sua cor de olho, cor de pele, cabelo, tudo que você é está no seu DNA. Então isso é importante pra caramba. Olha o N, nitrogenada, tá? Então são bases nitrogenadas que nós vamos ter lá no nosso DNA. Professor, o que é isso? Eu vou te explicar mais à frente, tudo bem? Mas calma, aguarda e entenda que o nitrogênio ele vai ser uma substância, um elemento muito importante lá na composição do nosso DNA e do nosso RNA. Assim bem como nas proteínas. Ué, a proteína, professor? Sim, cara, a proteína. Você é um composto de proteína, você é formado de proteína, tá? Sua pele, seu músculo, tudo, beleza? Então a proteína é importante pra caramba. Tudo isso tem nitrogênio e, óbvio, já dá para perceber como que ele é muito, muito importante na nossa vida. O segundo é o oxigênio. O oxigênio, nós vamos estar falando aí da respiração dos seres vivos aeróbicos. Aeróbicos são aqueles seres que necessitam, que vivem apenas com o oxigênio, tá? A respiração deles vão necessitar de oxigênio. Nós somos seres aeróbicos, né? Se você parar aí, ó, vou parar de respirar. Pô, tu não vai conseguir, né? Tu não vai conseguir, tu vai morrer. Pode morrer asfixiado. Ou seja, nós necessitamos do oxigênio para a nossa sobrevivência. E o segundo é que em algumas reações químicas ele funciona como comburente, tá? Ou seja, lá na combustão, para pegar fogo, gente, para alguma reação possa ter ativação e pegar o fogo, nós vamos necessitar do oxigênio, tá? Porque o oxigênio é o que mantém a chama acesa, tudo bem? Se não tiver oxigênio, não tem fogo, simples assim. Você pode fazer um experimentozinho aí, que tá no seu livro também esse experimentozinho, tudo bem? Pega uma velazinha, acende ela e a vela vai ficar lá com a chama acesa. Depois você pega um copo e tampa essa vela. Consequentemente, você está limitando o oxigênio ali. Vai ter um momento em que a vela vai se apagar. Entendeu? Por que ela se apagou? Porque não tem mais oxigênio. Show? Terceiro, e não menos importante, gás carbônico. Galera, cuidado aqui, fique esperto. Por quê? Importância, fotossíntese. Para ter fotossíntese, nós necessitamos de gás carbônico, tá? Nós não, perdão, a planta, tudo bem? A planta, nós não fazemos fotossíntese, a planta faz fotossíntese. Então, necessita de gás carbônico. Show? E também vai estar relacionado com o efeito estufa. E aí eu coloquei aqui uma observação para você. Cuidado. Efeito estufa é natural. Efeito estufa nós precisamos. Os seres vivos que vivem no planeta Terra, eles precisam do efeito estufa. O efeito estufa é o que vai nos proporcionar condições de vida, ou seja, um clima, tá? Ele proporciona um clima específico para a Terra, para o planeta Terra. Então o efeito estufa ele é natural, ele é 10, ele é bom para a gente. O problema é quando você agrava, quando você aumenta de forma exagerada esse efeito estufa. E aí, quando você aumenta esse efeito estufa, nós vamos ter um aquecimento muito maior do planeta Terra. Já deu para perceber qual é o nome, né? Aquecimento global. Show? Belezinha? 10? Tá.
vamos lá então, continuando. Os outros gases, como eu te disse, vai ser aí, ó, o argônio, o hélio, o neônio, o xenônio, o radônio. Todos esses gases, alguns deles, perdão, vão ter uma importância muito grande para a economia. Como assim? Para a indústria, né? Por exemplo, o argônio, ele é utilizado na fabricação de lâmpadas, tá? Principalmente lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes, tá bom? O hélio é aquele gás que tu absorve ele, tu fala fininho, é o gás hélio, tá bom, gente? Beleza? Então, esses aqui são os principais gases nobres e os gases raros, tá? Só para você saber, você pode dar uma olhadinha no livro, não vamos perder muito tempo aqui com eles, porque no seu livrinho ele está bem resumido, tá bom? Beleza? Então, vamos continuar? Agora sim, de fato, nós vamos falar da camada atmosférica, ou seja, as camadas que vão compor a nossa atmosfera. E o primeiro vai ser aí a troposfera. Olha esse desenhozinho aí que eu coloquei para você, cara. Tá dando para perceber que nós temos aqui, ó, vou indicar para você, tá? A troposfera. Perceba que na troposfera nós temos aqui um balão, nós temos aqui um avião. Normalmente na troposfera é a camada que está mais próxima da nossa atmosfera, ou seja, da nossa superfície terrestre, tudo bem? É onde que nós vamos ter aí a turbulência. Quem já viajou de avião sabe o que eu estou falando, né? Você tem uma pequena turbulência, ou porque você passa numa nuvem, ou porque você passa numa pequena tempestadezinha, tudo bem? Então, ó, é importante você ficar ligado com isso aqui, ó, a altitude. Então, se nós tivermos, nós vamos sempre comparar com a superfície terrestre. Então, a superfície até a troposfera, nós vamos ter 12 quilômetros de altitude. Ah, professor, isso é pouco. Pouco nada, tá? Isso é muita coisa já. Então, é a mais próxima da nossa superfície terrestre. A segunda é a estratosfera. Perceba que na estratosfera, o seu livro ele vai estar falando assim, ó, a estratosfera fica acima da troposfera. Ele está aí aproximadamente entre 12 e 50 quilômetros de distância da superfície terrestre, tá bom? A estratosfera é onde nós vamos ter aqui a camada de ozônio, é o que nos protege, tudo bem? E também, gente, é bem importante você entender a estratosfera o seguinte, ela tem muito pouca umidade, logo não vai ter a formação de nuvens. E aí, dependendo da distância que um avião tem que percorrer, por exemplo, daqui para a Europa, daqui, sei lá, para a China, nem sei se é possível, mas daqui para a China, direto do Brasil para a China, não existe, mas vamos fingir que tem. Se eu fosse pela camada troposfera, eu ia sofrer muita turbulência, eu ia ter muita barreira, muita dificuldade. Logo, se eu subir mais um pouco, eu chego na estratosfera. E aí, como não tem umidade, eu não tenho tanta resistência do ar. E eu consigo ter uma viagem muito mais agradável, porque eu não vou ter turbulência e vou ter menos resistência do ar. Entendido, gente? Tranquilo? Então, ó, 50 quilômetros de distância da superfície terrestre, nós encontramos a estratosfera. E também é onde está localizada a camada de ozônio. Para quem não sabe o que é a camada de ozônio, é a camada que nos protege, né? Que filtra a radiação solar, evitando que penetre entre muita ultravioleta que pode nos prejudicar, tá? Que é emitida pelo Sol. Mais acima, nós vamos ter a mesosfera. E a mesosfera é importante você saber o seguinte. A mesosfera é a camada mais fria que nós temos, tá? A mesosfera é a camada mais fria que nós vamos ter. E é onde pode ocorrer alguns raios cósmicos, ou seja, emissão de elétrons, tá? Mais acima, perceba que na mesosfera nós estamos a 80 km de altitude. Cara, isso é muito alto, mas muito, muito, muito alto. Quando nós chegamos aqui na termosfera, eu quero que você fique esperto com uma coisa. Na termosfera, nós vamos ter o que chamamos aqui de ionosfera. Ou seja,
A ionosfera está dentro da termosfera, tá? Na ionosfera, o que seria isso aí? É onde nós temos muita emissão de elétrons. É onde nós temos muita emissão de elétrons. E aí, nós podemos também ter as ondas de rádio, né, batendo na termosfera e refletindo para nós também. Tudo bem? E na termosfera é onde vai ocorrer as auroras boreais. Para quem nunca viu a aurora boreal, você pode pesquisar na internet, coloca assim no Google, aurora boreal. Você vai ver que é uma iluminação linda que nós temos no nosso céu. Porém, não é qualquer lugar que você consegue ver a aurora boreal, tá bom? Como é um fenômeno e ele não vai acontecer sempre, mas apenas nos polos da Terra, ou seja, polo norte e polo sul, que vai acontecer a aurora boreal, tá? No hemisfério sul é a aurora austral e no hemisfério norte a aurora boreal. Beleza, gente? Tranquilo? Agora, fica ligado, porque quanto mais acima depois da termosfera, você pode pensar assim, quanto mais acima, mais frio. Não. Sabe por quê? Agora, quando nós estamos falando da transição de termosfera para exosfera, gente, nós estamos indo para o espaço, aonde que vão ficar os satélites artificiais. E aí, como nós estamos indo para o espaço, nós estamos ficando mais próximo do Sol. Nós ficamos mais próximos do Sol. Logo, tem muito mais radiação, muito mais emissão de luz solar. E aí, em vez de diminuir a temperatura, ela aumenta muito mais. Tudo bem? Então fica ligado. A transição de termosfera para exosfera, olha só a temperatura aqui do lado, ó, ela aumenta muito. Ué, professor, então qual é a camada que tem maior, que é mais fria? Vai ser a mesosfera. Vai ser a transição da mesosfera para a termosfera. Tá legal, gente? Beleza? Show de bola? Então, tá aí. Essas vão ser as camadas principais da nossa atmosfera. Mais próxima da superfície, troposfera, depois estratosfera, mesosfera, termosfera. Dentro da termosfera nós vamos ter a ionosfera, show? E a última, que é mais para o espaço, né, vai ser a exosfera. Perceba a distância da exosfera. 500 quilômetros de altitude. É muito alto. Bem, entendido os gases que vão compor a nossa camada atmosférica e as camadas atmosféricas, nós vamos falar agora de um probleminha que nós, seres humanos, causamos para essa atmosfera, tá? As poluições atmosféricas. E aí, gente, eu vou falar primeiro dele, do mais conhecido, o mais famoso, aquecimento global. Como eu te disse lá no comecinho, eu falei assim, ó, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural. E sim, efeito estufa é um fenômeno natural. Ele nos dá condições de temperatura ideal, né? Ideais para o nosso planeta. Agora, quando nós aumentamos muito essa temperatura, esse efeito estufa ele vai ficando muito mais pesado, vai ficando muito mais forte. A estufa ela vai aquecendo muito mais. Logo, nós começamos a ter um superaquecimento. E aí sim nós damos o nome de aquecimento global ou superaquecimento global. Principais gases: gás carbônico e metano. Lembra, gás carbônico já estava lá no efeito estufa. Então, se eu ficar emitindo muito gás carbônico, eu vou aumentar muito mais o efeito estufa. Então, eu vou ter um aquecimento global. E o metano também. Sabe por quê? Esses dois gases aí, eles têm a função de retenção de calor. Eles vão reter muito calor. Ou seja, retendo calor, eu aqueço muito mais. E aí, meus amigos, nós vamos ter problemas, né? Problemas como o descongelamento das calotas polares, né? Você começa a perceber que, nossa, tá muito calor, tá ficando um calor insuportável. Tudo isso por conta da emissão desses gases. E como que acontece a emissão desses gases? Indústrias, muitos automóveis, né? Queimadas, tudo isso aí são causas que vão agravar mais ainda o aquecimento global.
não só o aquecimento global, mas também a inversão térmica, né? O que é a inversão térmica? A inversão térmica é o seguinte, perceba aqui na imagem, um fluxo normal de temperatura é quando o ar quente, que ele é menos denso, ele sobe, e o ar frio ele desce porque ele é mais denso, ou seja, ar quente menos sobe, ar frio mais desce. E isso aqui vai acontecendo ao longo do dia, tá? Isso vai acontecendo ao longo do dia. Quando nós temos a inversão térmica, olha o que acontece. O ar frio, ele fica aqui embaixo. E aí você pode pensar assim, ar frio fica aqui embaixo, é bom. Sabe por que é bom? Porque a gente sente frio, a gente fica, né, fresquinho. Não, cara, não. Porque o ar frio, como ele é mais denso, ele vai reter também mais poluição, mais poeira, né, mais gases. E isso pode acabar nos causando problemas respiratórios. Rinite, sinusite, bronquite, né? Isso aí, para quem tem, sabe como que é ruim. Então, é horrível a inversão térmica, tá? Mas assim, é um problema, é uma poluição atmosférica, tá? Não é tão considerado um problema, no entanto, por ter o agravamento de muitos gases poluentes, nós consideramos sim uma poluição atmosférica, tá? E, por último, a chuva ácida. Professor, como assim a chuva ácida? Vai ficar chovendo ácido, eu vou me derreter todo, professor? Não, não, você não vai ficar se derretendo todo não, tá? Preste atenção, quero que você escreva no teu caderno. Toda chuva, ela vai ser ácida. Toda chuva. Ué, professor, o que é isso? Toda chuva, ela vai ser ácida. Toda. No entanto, quando você emite muitos gases poluentes na atmosfera, essa chuva que já é ácida, ela se torna muito mais ácida, entendeu? E aí ela se tornando muito mais ácida, nós temos de fato agora a chuva ácida. E aí? E aí que isso pode causar problemas na cadeia alimentar, na nossa sociedade, né? Porque, vamos lá, botar um exemplozinho aqui. Às vezes você vê aquela escultura histórica, né? Você vê aquela estátua histórica que nós temos no nosso Rio de Janeiro. E aí, se você perceber, aquela estátua está toda degradada. Acontece muito isso em São Paulo. E aí você pode perceber, ah, nossa, o povo está quebrando a estátua, o povo está denegrindo a imagem de tal fulano, está acabando com tudo. Não, não. Aquilo ali é a chuva. A chuva é tão ácida que acaba meio que derretendo, né? Acaba prejudicando de fato aquele marco histórico, né? Aquela estátua que está ali com uma função histórica. Entendido, gente? Beleza? Ué, professor, só isso? Não, não. Se nós falarmos de cadeia alimentar, por exemplo, um lago. Um lago, ele tem que ter um pH, nós chamamos de pH, ideal. O que seria o pH? É como se fosse uma temperatura e uma acidez ideal para aquele local. Entendeu? Tá. Se você tem chuva ácida, você aumenta a acidez daquela água. Você aumentando a acidez daquela água, que tem peixes, aqueles peixes eles vão começar a se sentir incomodados e podem morrer pela acidez aumentada. Entendeu? E aí você matando os peixes, você vai acabar prejudicando, interferindo na cadeia alimentar. Logo, por conta da chuva ácida, que é uma causa de poluição que nós estamos emitindo para a atmosfera. Ué, professor, mas peraí, quais são esses gases da chuva ácida? São esses aqui, ó, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Eles se condensam lá na formação da chuva, eles se condensam na nuvem e caem. Eles caem mais ácido, aumenta a acidez dessa água e aí pode prejudicar, sim, a nossa cadeia alimentar. Tudo bem, gente? Plantação também, a parte de agricultura, né? Porque, vamos lá, a plantinha tá lá bonitinha, começa a chover, tá caindo chuva, tá muito bom, mas aí é uma chuva ácida, vai acabar prejudicando essa plantação. Show de bola, beleza? Então, gente, é isso.
tá? Essa é a nossa aulazinha. Eu te falei aqui de principais gases da atmosfera, as camadas da nossa atmosfera e os problemas ambientais que nós vamos ter aí na nossa atmosfera, né? Da emissão de gases poluentes. Eu quero te fazer uma observação aqui que tem o CFC. O CFC é um gás antigo já, tá? Que tinha muita emissão. O que o CFC fazia? O CFC ele abria buracos na nossa camada de ozônio. Logo, se abre buraco na camada de ozônio, uma camada que nos protege, vai emitir mais luz solar. Emitindo mais luz solar, entrando mais radiação, isso pode prejudicar, tá? Causando câncer de pele, tudo bem? Aquecendo muito mais o nosso planeta Terra, porque a camada de ozônio ela também filtra essa radiação. Entendido, gente? Então, fique espertinho aí, tá? Fica ligado. Vamos estudar. Qualquer dúvida, vou estar lá no grupo do WhatsApp para vocês. E tamo junto. Até a próxima. Valeu?